Antônio Constantino Neri nasceu em 1859, em um contexto de incertezas quanto à sua origem exata. Algumas fontes apontam Coari, enquanto outras indicam Manaus como seu local de nascimento. Oficialmente, a data de seu nascimento é 8 de dezembro, mas, segundo o historiador Agnello Bittencourt, seria 20 de dezembro. Essa dúvida, no entanto, não ofusca o impacto de sua trajetória. Ele foi batizado em 20 de abril de 1860 na Capela de Nossa Senhora dos Remédios, marco importante para sua família de grande influência política e social na região. Constantino era filho de Silvério Neri e Maria Antony Neri, e sua família foi marcante na política do Amazonas. Seu irmão, também chamado Silvério Neri, desempenhou papéis de destaque como deputado federal, senador e governador do estado. Outro irmão, Raimundo Constantino Neri, foi deputado federal entre 1903 e 1905. Esse ambiente familiar o inseriu desde cedo nas intrincadas redes políticas da época, que moldariam sua futura carreira. Formado pela Escola Militar do Rio de Janeiro, Constantino seguiu a carreira no Exército e alcançou o posto de Major de Engenheiros. Essa formação lhe conferiu a disciplina e a visão estratégica que seriam essenciais em sua vida política. Em 1901, durante o governo de seu irmão Silvério Neri, Antônio Constantino foi eleito senador federal. Sua atuação no Senado foi marcada pela defesa de grandes obras de infraestrutura, como a contratação da empresa Manaus Harbor Limitada para a construção do Porto de Manaus, vital para o escoamento da produção de borracha, a grande riqueza da região naquela época. Mas sua história não se limitava ao Senado. Em 1904, ele deixou o cargo para se candidatar ao governo do Amazonas, um movimento estratégico que envolveu uma manobra política intrigante. A Constituição estadual da época proibia a sucessão de parentes próximos no governo. Por isso, seu irmão Silvério renunciou com antecedência, abrindo caminho para sua candidatura. Essa articulação bem-sucedida levou Constantino a assumir o cargo de governador em 23 de julho de 1904, com o coronel Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt como seu vice. O governo de Antônio Constantino Neri marcou um período de grande transformação no Amazonas. Assumindo o cargo em 23 de julho de 1904, ele teve como pano de fundo o auge do ciclo da borracha, que trouxe uma explosão de riqueza para a região. A economia local florescia e Manaus despontava como uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, com avanços que impressionavam até os estrangeiros. Foi nesse cenário que Constantino Neri empreendeu algumas das obras mais importantes de sua gestão, consolidando sua posição como uma figura central na modernização do Estado. Entre suas principais realizações está a construção do edifício da Biblioteca Pública, uma obra emblemática no coração de Manaus. Embora só tenha sido inaugurada em outubro de 1910, após o fim de seu mandato, essa iniciativa simbolizava o compromisso do governador com a educação e a cultura. A biblioteca não era apenas um espaço de leitura, mas também um ponto de encontro para debates e trocas de ideias, refletindo o dinamismo cultural da capital amazonense. Outro marco de sua administração foi a construção da Casa de Detenção de Manaus, projetada para substituir o antigo sistema prisional. Instituída pela Lei 524, de 18 de outubro de 1906, a penitenciária começou a ser erguida em 1904, sob a supervisão do arquiteto Emídio Joselo Ferreira e do diretor-geral de Obras Públicas, J. Estelita Jorge. O edifício foi inaugurado em 19 de março de 1907, trazendo melhorias significativas para o sistema penitenciário da época. Era um reflexo da tentativa de modernizar as estruturas públicas e alinhar o Estado aos padrões mais avançados daquele período. Mas Constantino Neri não parou por aí. Ele também idealizou o leprosário de Paricatuba, localizado no município de Iranduba.
Essa instalação foi projetada para atender pessoas acometidas pela hanseníase, uma doença cercada de estigma e desafios médicos na época. Essa obra representava um avanço não apenas na saúde pública, mas também na humanização do atendimento aos doentes, algo raro para aquele contexto histórico. Outro grande destaque de sua administração foi a construção de uma avenida que até hoje leva seu nome. Essa importante via de Manaus tornou-se um símbolo de sua gestão, conectando diferentes áreas da cidade e facilitando o transporte em uma época em que a infraestrutura urbana ainda era precária. Contudo, os altos custos dessas obras, somados às limitações orçamentárias do Estado, geraram críticas. Constantino ganhou a fama de mau pagador, pois o desequilíbrio nos gastos públicos tornou-se evidente. Esse aspecto polêmico de seu governo seria um ponto de tensão que marcaria sua trajetória política. Além dos desafios econômicos, sua gestão também enfrentou momentos de transição política. Apesar de formalmente permanecer no cargo até 23 de julho de 1908, Constantino Neri precisou se afastar em novembro de 1907 para uma viagem à Europa. Durante sua ausência, o governo foi exercido interinamente por Raimundo Afonso de Carvalho, preparando o terreno para a sucessão. Em 1908, Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt assumiu oficialmente o governo, encerrando o ciclo de Constantino à frente do Estado. Apesar das críticas e das dificuldades enfrentadas, o legado de Constantino Neri é inegável. Suas obras deixaram marcas profundas em Manaus e no Amazonas, muitas delas ainda visíveis nos dias de hoje. Após deixar o governo do Amazonas, Antônio Constantino Neri enfrentou um período de transição que refletiu tanto os altos quanto os baixos de sua carreira política. Apesar das controvérsias financeiras que marcaram sua gestão, ele continuou sendo lembrado por sua influência na modernização de Manaus e por seu papel no ciclo da borracha, um dos períodos mais prósperos da história da região. Constantino Neri dedicou seus últimos anos a uma vida mais discreta, afastando-se do centro das decisões políticas que haviam dominado boa parte de sua trajetória. Apesar de seu afastamento, sua figura ainda era respeitada e frequentemente citada em debates sobre o futuro do Estado. Seu legado, tanto nos feitos quanto nos desafios que enfrentou, tornou-se uma referência para os governantes que o sucederam. Em 19 de setembro de 1926, Constantino faleceu na cidade de Belém, no estado do Pará. Foi um fim tranquilo para um homem que viveu intensamente os desafios e as oportunidades do Amazonas em uma era de grande transformação. Seu falecimento marcou o encerramento de uma jornada de contribuições significativas, mas também de polêmicas que refletiam o cenário político complexo do início do século XX. Ele foi casado com Sebastiana Neri, com quem teve filhos, e sua família perpetuou sua memória como parte fundamental da história política e social do Amazonas. Sua esposa desempenhou um papel importante no apoio à carreira de Constantino, acompanhando-o em momentos de triunfo e adversidade. Hoje, o nome de Antônio Constantino Neri permanece vivo, gravado não apenas na história do Estado, mas também nas estruturas físicas que ele ajudou a construir. A avenida que leva seu nome, por exemplo, é um marco de sua gestão e um símbolo de seu compromisso com o desenvolvimento urbano de Manaus. Além disso, o edifício da Biblioteca Pública e a Casa de Detenção de Manaus permanecem como testemunhos de sua visão para um Amazonas mais moderno e estruturado. Ao revisitar a trajetória de Constantino Neri, somos levados a refletir sobre os desafios e as complexidades de liderar um Estado em tempos de mudanças rápidas e profundas. Ele foi, ao mesmo tempo, um reflexo de sua época e um agente de transformação, deixando um legado que continua a inspirar debates e estudos sobre a história do Amazonas. Se você assistiu até aqui, conte-nos nos comentários o que achou dessa história. Quais partes mais chamaram sua atenção? Gostaríamos de ouvir sua opinião
e saber como esse relato ressoou com você. E antes de encerrarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Rádio Miura. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares interessados na história do Amazonas e ajude-nos a levar mais histórias fascinantes para um público ainda maior. Muito obrigado por acompanhar até o final. Até a próxima, com mais histórias que conectam o passado ao presente e inspiram o futuro.